O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão do cargo e comunicou o pedido em entrevista. A demissão já foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e o novo ministro será Joaquim Álvaro Pereira Leite. Na coletiva em que anunciou sua demissão, o ministro lembrou os feitos que realizou nos 2 anos e meio em que esteve à frente da pasta. Assista. Esse que muito me honrou o convite e que eu desempenhei da melhor forma possível ao longo de 2 anos e meio, procurando colocar em prática a orientação que foi dada pelo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, desde o primeiro dia de governo. Orientação essa que foi equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente, cuidado com todos os aspectos daquele ministério, ao mesmo tempo respeito também ao setor privado, ao agronegócio, ao produtor rural brasileiro, aos empresários de todos os setores, de mineração, imobiliário, setor industrial, a necessidade do Brasil ter as suas obras de infraestrutura, a necessidade do Brasil continuar sendo um grande líder do agronegócio, né? Esse equilíbrio importante que foi pedido pelo presidente desde o início decorre efetivamente do compromisso que nós temos com o desenvolvimento do Brasil. Algumas medidas importantes foram implementadas ao longo desses 2 anos e meio, né? Eu diria que o primeiro assunto que convém ressaltar, a agenda ambiental urbana. Brasil que deixou para trás o saneamento e que foi no governo do presidente Bolsonaro que foi aprovado o marco legal do saneamento para tirar os 100 milhões de brasileiros, né, de uma situação de falta de saneamento, de falta de coleta e tratamento de esgoto, de água potável. O programa Lixão Zero, super importante também, o tema do resíduo sólido. Nós fizemos, ao longo desses 2 anos e meio, o programa de concessão dos parques nacionais para que o Brasil pudesse ter cada vez mais áreas de visitação com respeito ao meio ambiente. Fizemos um esforço muito grande para implementar melhores práticas administrativas nos órgãos ambientais, sobretudo IBAMA e ICMBio, informatização, reequipamento, equipes. Foi autorizado pelo presidente, pelo Ministério da Economia, para que seja implementado já na próxima semana o concurso para abertura de cerca de 1.000 vagas entre IBAMA e ICMBio. Isso foi decorrente desse esforço de reequipar órgãos que nós recebemos com problemas graves de falta de pessoal. Fizemos o maior programa de pagamento por serviços ambientais do mundo, Floresta Mais. Fizemos o programa Adote um Parque para permitir que pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras possam participar da preservação da Amazônia. Fizemos, também muito importante, uma negociação, o início de uma negociação que agora se concretizará ao longo do ano na COP26, que é os países ricos finalmente pagarem pelos créditos de carbono que foram combinados no Acordo de Paris. Brasil e outros países em desenvolvimento necessitam desse recurso, esperam há muitos anos esses recursos, e essa postura firme que nós tivemos permitiu que essa negociação se iniciasse. Fizemos também, no âmbito do Ministério, uma série de outras medidas que são justamente aquelas que eu me referi no início, alinhadas com o projeto escolhido pelo Brasil em 2018, com a eleição do presidente Bolsonaro de forma democrática, em que colocou uma mudança em relação àquela orientação que a esquerda vinha fazendo no Brasil nos últimos 20 anos. A alternância de poder, visões diferentes, são muito importantes. Eu acho que o Brasil avançou muito, precisa continuar avançando. Não é possível que a gente criminalize, né, tente dar um caráter de infração ou de criminalização de opiniões diferentes, de visões diferentes. A sociedade brasileira precisa desse avanço. Nós experimentamos, ao longo desses 2 anos e meio, muitas contestações sobre as medidas que foram tomadas ou medidas que foram planejadas. Uma tentativa de dar a essas medidas um caráter de desrespeito à legislação ou desrespeito à Constituição, o que não é absolutamente verdade. Nós sabemos que diversas dessas medidas são importantes, são necessárias,
A sociedade brasileira espera isso, espera esse respeito justamente ao setor produtivo, à propriedade privada, a todas essas questões que durante muitos anos no Brasil foram sendo vilipendiadas. Eu entendo que o Brasil, ao longo desse ano e no ano que vem, na inserção internacional e também na agenda nacional, precisa ter uma união muito forte de interesses e de anseios e de esforços, e para que isso se faça da maneira mais serena possível, eu apresentei ao senhor presidente o meu pedido de exoneração, que foi atendido e eu serei substituído pelo secretário Joaquim Álvaro Pereira Leite, que também tem muita experiência e conhece todos esses assuntos. Então era isso, uma boa tarde a todos. Obrigado. Todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Eu vou ser bastante breve, acho que uma das discussões que está na mesa sobre valer ou não para processo em andamento, essa PEC, que vai ser certamente aprovado por essa casa, há todo o anseio popular e também a movimentação dos deputados, o que é positivo. E quero deixar minha opinião desde já que, por ser norma processual, nesse caso, deveria valer para todos os casos, inclusive os que estão em andamento. Aqui na Câmara, todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, foi o maior interessado na decisão do STF, e o STF, por meio do seu presidente, Dias Toffoli, só pautou essa matéria por conta deste maior interessado chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou dizer aqui, tem gente que não gosta de falar isso em público, mas aqui na Câmara todo mundo sabe, todos os deputados se conversam, os bastidores, senadores, todo mundo sabe, deputada Adriana, deputada Paula, que o Lula foi o maior responsável para que se mudasse essa jurisprudência, o que já é um absurdo em si, porque a lei deve valer para todos e não deve olhar para pessoas individualmente. A Constituição deve ser interpretada de acordo com os valores que estão ali esculpidos e não de acordo com o réu que está sendo atingido por uma de suas por um desses valores que estão ali na Constituição. E tornar a nossa Constituição maleável a ponto de colocar o país na triste posição de o único no mundo em que não há prisão mais para quem está condenado em segunda instância, é algo que é, para mim, como cidadão, principalmente como jovem, inconcebível. Eu quero acreditar num país melhor, eu quero acreditar num país em que todos estejam sendo julgados com justiça, sob a mesma lei. E no caso do Lula, ele foi condenado, aliás, em 3 instâncias. Foi, inclusive, o próprio STF negou-lhe habeas corpus. Então nós temos uma situação anômala no Brasil, que é histórica, em que, a depender do poder da pessoa que está sendo investigada ou do poder da pessoa que é ré, muda-se a interpretação constitucional. Isso é um absurdo. E eu repito, deputados aqui na Câmara sabem, todo mundo sabe. Se alguém quiser dizer que eu estou errado, fique à vontade. Pode contradizer a liberdade de expressão de cada um, mas eu tenho essa, não é nem convicção, nem certeza, essa constatação pelo que a gente ouve aqui na Câmara, que a gente ouve de membros do próprio Judiciário, do Ministério Público, não importa, que o Lula foi o maior responsável por esse atraso para o Brasil, que foi o fim da prisão em segunda instância. Mas precisa ser dito de forma muito clara. Eu quero parabenizar seu trabalho à frente da Frente Ética de Combate à Corrupção, minha colega deputada Adriana. Nós, na comissão mista, na Frente Parlamentar Mista em defesa
da volta da prisão em segunda instância, senador Álvaro Dias e eu, ele presidindo pelo Senado, eu pela Câmara, como seu vice-presidente. Também estamos trabalhando arduamente, somos muito cobrados pela sociedade, deputada Paula, não entendem muitas vezes que não é tão fácil pautar aquilo que se quer, mesmo que a sociedade pressione, mas felizmente os trabalhos estão recomeçando nessa área, antes tarde do que nunca e antes tarde do que mais tarde. Que os condenados voltem à cadeia. Minha opinião é de que essa PEC deve valer para todos os processos e não só para os novos iniciados daqui para frente. A lei deve valer para todos, é uma norma processual e por isso mesmo ela precisa ser implementada uma vez que essa emenda constitucional seja promulgada e que seja o quanto antes. É isso que espera a sociedade brasileira. Volta da segunda instância, prisão após segunda instância, já. Obrigado. Eu vi o nosso deputado, que é presidente da Frente contra a Corrupção, dizer o seguinte: aqui todo mundo sabe que esta decisão tomada no Supremo Tribunal Federal foi para favorecer o ex-presidente Lula. Mas não é só dentro do Senado, não. A nação toda sabe disso. A nação toda sabe disso. E isso aí é o que me causa mais indignação como magistrada que fui, porque isso desmerece o Poder Judiciário. Isso desmonta a credibilidade do Poder Judiciário. Porque, para proteger nós abrimos a porteira. Podemos, a partir de agora, proteger qualquer com simulacro de interpretação. De forma que esta PEC tem um valor extraordinário no momento em que ela acaba com essa questão que foi inventada. Mas outras situações, outras interpretações podem ser vistas. E é por isso mesmo que o parlamento tem de ficar muito atento ao Poder Judiciário, na sua cúpula, inclusive, que cabe justamente ao Senado, não é? Por os limites necessários ao Supremo Tribunal Federal.